As virtudes não se alcançam sem esforço e os defeitos não se corrigem sem luta. Essa linda frase que eu tenho muito carinho, uma frase de São Marcelino Champagnat. Estou nesse lugar aqui tão maravilhosamente querido aqui por mim. Essa frase incrível eu coloquei na epígrafe da minha dissertação de mestrado. Ela descreve muito bem o que foi a vida desse homem, esse grande santo, tão querido por mim e por muitos, São Marcelino Champagnat. São Marcelino que rodou, São Marcelino que fugiu da escola, São Marcelino que tinha algumas fraquezas, como a timidez, como várias outras coisas que ele lutou muito na vida dele para crescer, superá-las todas, e com muito amor a Deus, com muito amor a Nossa Senhora, como caminho, ele conseguiu crescer nessas virtudes, e crescer nessas virtudes ele fez um bem a si mesmo e a todos nós, e no fim das contas a Deus. Marcelino José Bento Champagnat, Marcelin Champagnat, que tem essa linda estátua aqui que representa ele aqui no Colégio Rosário, nasceu no fatídico ano de 1789, o ano da Revolução, a Revolução que foi a revolução que mais matou gente até então, a revolução mais anticlerical até então, a revolução mais materialista até então, justamente na França, onde ele nasceu. Champagnat, ele foi uma criança, como eu disse, que viveu naquela época em que, puxa, as pessoas estavam afastadas da fé, as pessoas não tinham muito conhecimento dos ensinamentos de Deus, as pessoas que tinham esse conhecimento não se manifestavam muito por medo e por temor da opressão daqueles que estavam perseguindo. Literalmente essa foi uma época que as pessoas iam para a guilhotina por confessar a sua fé. E São Marcelino viveu numa família de agricultores, tentou entrar na escola e no seu primeiro dia de escola ele testemunhou um professor batendo num coleguinha dele, e ele, com sua timidez e com seu medo, ele fugiu da escola. Até o momento que ele era um jovem, o vilarejo dele recebeu a visita de um sacerdote. E ele viu aquilo e pensou, essa é a minha vocação, e foi ali que ele decidiu que ele queria viver uma vida de padre, viver uma vida de estudos. Marcelino foi para um seminário menor, próximo ali do seu vilarejo, e ele rodou no primeiro ano. Marcelino Champagnat retorna muito triste por não ter conseguido superar sua timidez, superar sua falta de organização nos estudos. Vejam só que coisa curiosa. Mas São Marcelino Champagnat, falando com a sua mãe, com a sua tia, ajudando seus pais ali na labuta da agricultura do dia a dia, falou, não, a minha vocação é essa, eu quero crescer, eu quero superar essas minhas fraquezas. E ele consegue ser readmitido no seminário menor, e ele consegue crescer, e finalmente ele vai para o seminário maior na cidade de Lyon. O vilarejo dele era perto da cidade de Lyon, do grande Santo Irineu de Lyon, lá que viveu nos primeiro e segundo século ali depois de Cristo. E ele termina os seus estudos, ele se forma ordenado presbítero e depois padre. Inclusive é uma curiosidade saber que nesse seminário maior, que tinha o nome de Santo Irineu, em Lyon, ele foi colega do grande São João Maria Vianney, e foi colega também do padre Colin, que veio a fundar a Ordem dos Padres Maristas, e com aquele intuito de querer fazer missões, de querer mandar padres para vários locais do mundo para ensinar aquelas pessoas que não conheciam os ensinamentos de Deus. Mas Marcelino, ele pensa, puxa, e a França aqui, quantas pessoas tem que não conhece, quanta perseguição há, a gente precisa criar uma ordem menor. Daí ele queria essa grande ordem de irmãos maristas na França, para uma ordem por fins de educação, né? Então ele cria essa ordem dos irmãos menores de Maria, a ordem dos irmãos maristas. Ele cria essa ordem, ele se torna padre. Inclusive tem uma passagem muito bonita que chamam ele. Tinha um jovem de 16 ou 17 anos que estava morrendo, e a mãe, muito triste, que ia perder o seu filho. Ele vai lá conversar com o jovem, e o jovem, ele nunca tinha estudado, ele não sabia nada sobre Deus, ele não sabia nada sobre qualquer questão transcendente, e ele pensa, meu Deus, a gente tem que levar a educação, a gente tem que levar
todos os aspectos do conhecimento do bem de Deus a muitas crianças, a muitos jovens. E ele começa com todo o seu carisma, ele passa com todo esse esforço que eu falei, ele se torna um grande estudioso, ele se torna um grande orador com toda a timidez dele. Ele começa a influenciar pessoas próximas dele que vêm a se tornar irmãos e entram nessa congregação dos irmãos maristas. Inclusive é muito interessante que quando São Marcelino ele estava já prestes a falecer no final da sua vida, ele passa o papel do líder ali da congregação da Ordem dos Maristas para um jovem que ele mesmo fez catequese. E o jovem Francisco era ele, depois irmão Francisco, ele fala que ele foi muito tocado por Champagnat, quando ele estava fazendo a catequese da primeira comunhão, e Champagnat, que sempre achava que era um mau orador, por ser tímido, então ele tocou muito o coração daquele jovem que veio a ter uma vida consagrada como irmão. Então Champagnat vem a falecer, os restos mortais dele estão na França, inclusive em épocas de revolução e pós-revolução abriram o túmulo de São Marcelino de Champagnat, mas hoje, graças a Deus, toda essa devoção, toda essa honra que a gente faz para o grande Champagnat, ele está enterrado lá na França com toda uma honra e honraria aos seus restos mortais. E eu queria aqui pedir do lado da estátua desse grande homem, que eu me emociono, que ele possa interceder junto a Deus, lá do céu onde ele está, a sua alma, por todos os alunos maristas do mundo. São Marcelino de Champagnat, rogai por nós.